Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos, quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos, com avidez, informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Estamos falando de Senhora, de José de Alencar. Meus queridos, há uns 10 anos, mais ou menos, a Rede Record de televisão transmitiu uma novela chamada Essas Mulheres. Essa novela trazia a junção de 3 histórias, de 3 livros de José de Alencar: Senhora, Lucila e Diva. Dessas 3, Senhora foi a que mais se destacou. Por quê? Porque esse livro tem uma história maravilhosa, não que os outros não tenham, mas é uma história cativante. Fala-se de Aurélia, que nós lemos aqui, a introdução, Aurélia Camargo, que era órfã de pai, morava com a mãe, seu irmão também havia falecido, e ela era muito pobre. Lembrando que esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1857, ou o seu lançamento foi em 1857, mas no momento não importa. Ela era muito pobre. E também tem a história do Fernando Seixas, que é o mocinho da história. Um rapaz de bom caráter, íntegro, só que era uma pessoa que gostava de ser bem visto no meio da sociedade, no meio dos amigos. Ele trabalhava em uma repartição, era um jornalista, podemos dizer assim. E ele era um bom vivant, gostava de boas roupas, gostava de bons sapatos, bons charutos. E gostava de ser bem visto, cabelo sempre com bom corte. E Fernando e Aurélia interessam um pelo outro. E ele começa a fazer a corte para a Aurélia. Só que tem um porém. Fernando, ele mora com a sua mãe e com a sua irmã. E a sua irmã, ela se interessa por um rapaz, o rapaz por ela, e ela precisa de um dote. Só que Fernando já havia gastado o dote dela. E ele precisava de dinheiro. Ele estava enamorado de Aurélia, porém, ele terminou o relacionamento com Aurélia para poder se relacionar com Adelaide, que tinha dote. Só que Fernando gostava da Aurélia e a Aurélia não sabia disso. E a Aurélia foi muito humilhada. Então Fernando ficou, digamos assim, noivo de Adelaide. Só que ele precisou viajar, ficou uns 8 meses fora a serviço. E nesse interim, o que acontece? A Aurélia herda uma grande fortuna de seu avô. E daí, meus amigos, a partir daí, acontece algo tremendamente hilário, algo assim que nos surpreende. Por quê? A Aurélia era uma menina doce, decidida, mas doce, uma candura. Nesse interim que Fernando viaja, a mãe dela morre, ela herda a fortuna do avô, e o seu tio se aproxima dela, porque mesmo ela tendo 18 anos, ela precisa de um tutor, e o tio dela passa a ser o seu tutor. Então, ela arma um plano. Na verdade, é um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez.
Ela dita as regras desse tabuleiro de xadrez. E o tio dela é uma das peças desse tabuleiro de xadrez. E Fernando também. E o que ela faz? Ela dá um checkmate no Fernando. Ela gasta um pouco do seu dinheiro, ela fica milionária, na verdade. Mas ela gasta um pouco do seu dinheiro para conseguir isso. E ela faz algo tremendo, tão assim, fora da realidade, digamos assim, mas ela consegue algo inusitado. Ela consegue se casar com o Fernando. Agora eu te pergunto, ela se casa com o Fernando por amor ou por vingança? Olha só, eu vou ler aqui. Algo maravilhoso. Ela se casa com o Fernando e na noite de núpcias algo acontece. O que acontece? Olha só. Ela fala para Fernando. Fernando pergunta para ela: Aurélia, o que significa isto? Ela responde: representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Sim, meus queridos, Aurélia se casa com ele por vingança. Olha o que ela diz para ele. Ele está atônito. É claro que eu não vou falar todo o livro, senão você não vai querer ler. Olha o que ela diz para ele. Mas o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, porque se fosse por isso, ela o perdoaria. Então ela fala: o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que eu havia colocado dentro da minha alma. Ela havia colocado o Fernando em um altar. Se ele tivesse falado para ela: termino esse relacionamento porque me interessei, estou apaixonado por Adelaide, ele permaneceria neste altar. Porém, para ela, ele se casou por interesse, por dinheiro. Então, esse altar que ela construiu para ele, dentro dela, foi destruído. Ele destruiu esse altar. Então ela fala: por isso, eu não te perdoo. E aí tem esse desenrolar todo da história, que é maravilhosa. Então eu quero deixar para vocês, Senhora de José de Alencar. Leiam, degustem este livro. Ele é maravilhoso. O final, gente, é maravilhoso. Você torce pelos dois. Enquanto você não sabe o real motivo dele ter se casado dele ter se interessado pela Adelaide, você fica com raiva dele, mas depois você tem compaixão por Fernando. E ao mesmo tempo você tem compaixão da Aurélia, tem ódio do tio dela. Enfim, é um misto de emoções, mas é um livro maravilhoso. Então, leiam Senhora de José de Alencar. Tchau!